Fala aí, moçada, tudo beleza? Mais um Pode Contar Tudo, seu podcast de todas as segundas-feiras. E aí, como vocês estão? Tudo beleza? Então, a partir de agora, a gente vai estar aqui fazendo uma entrevista, um bate-papo legal. Mas antes, eu gostaria aqui de agradecer a presença da Claudemíria, que está por aqui fazendo a parte técnica. Eu quero registrar também aqui o agradecimento à Webnet Internet, que patrocina esse canal. Quero agradecer também o BitPoint, né, que você que quer reunir a galera, os amigos, a família, praticar um esporte ali na Avenida 2 de Dezembro, tem BitPoint, tudo relacionado aí a esporte de areia. Você pode aí fazer a sua reserva e lá brincar à vontade, esporte é vida. Hoje eu quero aqui, vou falar aqui com uma pessoa, né, que não é aqui da nossa região, mas sempre está visitando aqui a nossa região. Ele que é especialista na área da saúde, é o massoterapeuta Marcos Moreira. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Zé. É um prazer estar aqui no seu canal, no seu podcast Conta Tudo, né? Pode contar tudo. Não, mas se a gente não quiser contar tudo, só a metade? Aí a gente vai colocar... Você pode contar tudo, qualquer coisa, e colocar a taginha ali. Ah, então tá bom. Então, é um prazer estar aqui. Oi, Claudemíria também, que tá ali nas partes técnicas, né? Isso. E é uma alegria estar aqui, participar com você, que agora tá evoluindo, né? Antes era o rádio, agora é o podcast e estamos pro mundo inteiro, né? Tamo junto. O pessoal deve estar estranhando que eu tô com uma voz que parece que tá diferente, é que a gripe chegou com força. Essa mudança de tempo, não tem quem aguenta, né? De um calor danado, à noite cai um pouco a temperatura. Eu já não tenho aquela voz grossa igual a sua, né? E aí vem e fica parecendo que esse pato rouco. Pra você que tá acompanhando esse canal, gente, olha só, adiciona o sininho, né? Que é pra você... Quando vir o próximo episódio, você já receber a notificação que todas as segundas-feiras a gente tem aí uma pessoa diferente batendo um papo legal aqui. Ô Marcos Moreira, você é natural de onde? Eu sou natural de Caraíma, Paraná. Nasci 20 de 5 de 1977. Caraíma é uma cidade noroeste do Paraná, próximo ao Umuarama. Porto Camargo, já quase na divisa de Mato Grosso do Sul, na Viraí, lá dá 127 km. Caramba, tu é do Paraná. Agora, hoje tá residindo em que estado? Hoje é Rolim de Moura, Rondônia. Estamos lá desde 1987. Ah, tu é de outro país. O pessoal fala que Rondônia é de outro país. Lá o povo é diferenciado mesmo, entendeu? O pessoal tá observando aqui que o Marcos ele tá de óculos escuro. O Marcos, ele tem é deficiente visual. É parcial ou total? Como é que é esse problema? Hoje é total. Eu nasci com uma deficiência por nome de retinose pigmentar. Então, é uma doença hereditária. Quem tem o gene é a mãe. No caso, a minha mãe passou para mim e para minha irmã, só que a minha mãe não desenvolveu. Minha mãe enxerga, vê até o que não deve. E aí, em mim, desenvolveu quando criança. Então, eu vim perdendo visão, Quem descobriu foi minha professora Nair, minha primeira professora com 6 anos de idade. E porque eu tinha dificuldade de enxergar, né? Daí a importância das professoras nas nossas vidas, né? E aí, de lá pra cá, fomos cuidando e foi perdendo. Até 2007 eu tinha 50%. 2007 a 14 caiu para 20% de visão. 2014 até 2020 caiu para 2%. 2% dá para você ler, enxergar, escrever, entendeu? Com bastante dificuldade. Ver vultos grandes, entendeu? Com bastante dificuldade dá para você ter uma certa liberdade. Em janeiro de 2020, não sei o dia, que eu não me lembro a data, mas lembro a hora, que é a última hora que eu vi para dormir. 22h38, dormi enxergando e acordei, enxerguei, para você que tá aí do outro lado entender, eu enxerguei, acordei enxergando igual quando o tempo, fecha o tempo, a nuvem fica escura. Aquele tom. Então você tem uma noção do que é as coisas, não é aquela pessoa que nasce já com a deficiência. Sim, né? a gente tem uma noção tem de que muitas descrever. coisas. Você não, você quando está conversando com alguém, você já tem toda aquela noção, porque você foi uma transição, né? E aí você vai pegando você desenvolve, né, por exemplo, audição, a gente fica até chato em questão de audição, ruído, essas coisas.
o tato, tanto é que eu sou massoterapeuta, né? Acupunturista também. Então, ou seja, o tato, ele melhora muito na gente, o olfato, paladar. Tudo fica mais aguçado, né? Fica tudo mais aguçado, tudo. É porque com a falta de uma né, dessas condições, você acaba... A compensação. A compensação, né? Isso. Mas, assim, questão psicológica sua, como ficou quando você viu que realmente não tinha mais jeito? Zé, como você lidou com isso? O meu médico, Dr. Antônio Júlio Gazelli, um dos excelentes oftalmologistas lá de Rolim de Moura, ele sempre falava para mim ver alguma coisa, para mim trabalhar em algo que eu não ocupasse a visão. E eu trabalhei 20 anos em balcão de farmácia, né? Uhum. Aí eu comecei a fazer o curso de terapeuta holístico, onde estudei muitas coisas e fui aperfeiçoando na massoterapia. E quiropraxia também, que eu sou quiropraxista também, né? Uhum. E aí, fui estudando. E quando zerou, eu sempre pensava que ele falou pra mim que eu ficaria cego aos 30 anos, né? Uhum. E zerou aos 42. Eu tive 12 anos de lucro, digamos assim, né? E eu sempre pensava que eu poderia ser curado a qualquer momento, ficar cego a qualquer momento, ou manter os 2%, que é pouco para quem avalia assim, 2%. Não, você vê muita coisa com 2%, sim. Entendeu? Dá para você fazer muita coisa. Você tem um pouco mais de liberdade, certo? E quando zerou, uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico é a comida. Você ter que descobrir as coisas que tá no prato pelo paladar. É que você não ia. Eu que viajo bastante, então eu como muito em restaurante, né? Uhum. Então você chega, pede um prato feito e você tem que descobrir no paladar. Hoje tá tranquilo, hoje eu já... Você viaja sozinho? Sozinho. Eu costumo dizer que é eu e a turma do céu, né? Então você pede ajuda. Peço ajuda e é muito bom a solidariedade das pessoas, motorista dos ônibus, os taxistas, Uber, até mesmo os passageiros, né? A gente encontra muito passageiros maravilhosos, assim, que ajuda muito. É relacionado a preconceito. Existe. Principalmente na sua profissão. Tem gente que recusa de ser... Ou todas as pessoas, seus clientes, quando você atende pela primeira vez, você fala sobre a sua condição, qual que é a reação? Tem pessoas que duvidam, falam, não, eu não acredito, porque como que eu tenho os 2 olhos, eu não faço o que você faz. Aí eu falo, mas eu sou cego e não faço o que você faz, então é cada macaco no seu galho. Você nunca foi fazer uma massagem assim e tava massageando o braço e não era um braço assim? Não, aí... Nunca aconteceu. Não. Aí é agenda pra parte da burrice, né, Zé? Tá massageando um homem lá e de repente é seu braço. Não, aí não é meu braço, não. Nesse detalhe ainda não, graças a Deus. Mas assim, você tranquilo, né? Esse problema, viu que é irreversível? Não, é irreversível. Pra você que tá do outro lado aí, ó. Meu olho, se prestar atenção, fala alguma coisa aí, Claudemíria. Criatividade. Olha lá, eu tô olhando pra Claudemíria e provavelmente tô olhando bem próximo ao olho dela. Fala alguma coisa aí, Zé. E aí, como que... Olhei pro Zé agora, então, entendeu? Sua audição porque a gente tem noção de tempo e espaço. Por isso que as pessoas falam assim, mas parece que você enxerga que você tá olhando pra mim. Tá, eu enxergo. E aí, a sua visão enxergo assim, não tem através nada. do meu ouvido. Então, se eu sei que você tá aqui, à minha esquerda, Claudemíria tá ali na frente, então eu não posso ficar igual um palhaço, né? Só pra um ponto ali. É parado, né? Eu acho que eu tenho que interagir. E meu olho é vivo, se você prestar atenção, mas teu olho é vivo e tal. Tanto é que meu olho tem hora, dependendo do meu estado emocional, questão de estresse, uma hora ele tá verde, outra hora ele tá castanho. Uhum. Tenho 2 cores no meu olho. E eu faço exercício para os olhos desde quando eu conheci o Dr. Lair Ribeiro, que eu ouvi falar do Dr. Lair Ribeiro, com uma grande autoridade no nosso país e internacional também, de várias técnicas, principalmente alternativa, né? Então, todos os dias eu faço exercício para os olhos, né?
Inclusive, deixando já uma receitinha pro pessoal aí, você pode estar pesquisando na internet exercício para os olhos com a doutora Tatiane Gebrael. Hoje eu acredito que é uma das grandes autoridades no Brasil em termos de fisioterapia para os olhos. Entendeu? Tatiane Gebrael, exercício para os olhos. Quem está sofrendo, tem pessoas que param até de usar óculos, né? Quando é casos simples. No meu caso é irreversível, não tem cirurgia, não tem o que fazer mais. Entendeu? Então, pelo jeito que a gente tá observando aqui, né? As pessoas duvidam mesmo que você tem. Duvida. Eu tenho esse preconceito, eu tenho. Isso aí é normal. Aí, então, mas para que você usa o óculos escuro? Porque o óculos escuro, ele é para tirar a sensibilidade do olho. Que o nosso olho, toda pessoa que é deficiente de visão, ele tem uma sensibilidade muito grande no olho. A luz, por exemplo, a claridade, mesmo que você não enxerga, mas a claridade, os raios, faz doer o olho. Entende? O sol, por exemplo, mesmo que você não tá vendo nada, mas à noite bate muita dor. Se eu ficar sem óculos à noite, é uma dor insuportável nos olhos. Então o motivo do óculos. O motivo do óculos. Não é para disfarçar. Não. É porque se eu não usar à noite, eu tenho problemas com muitas dores nos olhos. Mas a sua profissão, principalmente da massoterapia, você, quando começou, você enxergava? Quando eu comecei, eu enxergava. Quando eu comecei, eu tava com 20%. 20% dá para fazer muita coisa. Aí você fazia muita leitura? Muita leitura, estudei muito, entendeu? Muito mesmo. E aí hoje até eu falo para as pessoas, né? Se tem uma coisa que eu me arrependo, é porque eu ainda não estudei mais. Entende? Então, hoje eu ainda faço o curso, sempre... todo ano eu procuro fazer pelo menos um curso, né? Tá sempre renovando, sempre tá buscando conhecimento, atualizando. Porque hoje quem tá no mercado, se ele não estiver em busca de conhecimento, ele vai ficar fora do mercado. E o que a cegueira te ensinou sobre a sua vida, que talvez você não tivesse aprendido de outra forma? Eu costumo dizer para os meus clientes, meus amigos, que eu sou o Marcos antes de ficar totalmente cego e o Marcos após ficar totalmente cego. Antes eu não era de depender das pessoas e hoje eu sou totalmente dependente, entre aspas. Hoje as pessoas falam, mas como é que você... Hoje eu costumo dizer que graças a Deus e ao Google, eu tenho liberdade. Então, eu ligo para chamar um táxi, para pedir uma comida, para pedir água. As ferramentas hoje é bem mais fácil do que antes, né? Mas em termos de paciência, em termos de um monte de coisa aí, a sensibilidade me aumentou muito. Eu costumo dizer que eu não vejo, mas eu enxergo aquilo que vocês não vê. E lembrando aí, gente, que o Marcos, ele é bastante conhecido na região, né? Vamos falar assim, famoso na região, na área de massoterapia. E quando fala de massoterapia, a gente lembra de massagem. O que é realmente uma massagem relaxante? Então, Zé, a massoterapia já diz, né? Terapia através de massagem, né? Massagem relaxante é quando você tá estressado, tá tenso, ansioso, tá? E você faz a massagem para relaxar. É a massagem relaxante. Tem, por exemplo, a quiropraxia, que é uma massagem para alinhar a parte esquelética, parte óssea, certo? Onde que dá aqueles estralos. Tem pessoas que têm medo, tem pessoas que gostam. E dói aquilo? Olha, falar que não dói, tô mentindo. Mas é uma dor que ela vai tirar a tua dor. Entendeu? Por exemplo... Legal, gostei dessa. A dor que tira a dor. A dor que tira a dor. Porque você tá com um torcicolo. Por exemplo, você vai... Só a massagem relaxante vai resolver? Não vai. Eu tenho que primeiro pegar pontos aonde eu vou tirar a tua tensão, controlar a sua ansiedade... E após isso, a gente vai fazer alguns alongamentos. Após isso, a gente vai alinhar a sua cervical. Aonde faz o clac, clac. Entendeu? Então, na hora, dói. Mas depois, você vai continuar a fazer movimentos que você não fazia. Entende?
Eu também sou reflexologista podal, então geralmente quando a pessoa chega com um torcicolo, eu vou lá no pé da pessoa, não vou direto no pescoço. Então eu tenho a alternativa. Então hoje as pessoas falam, eu queria só uma massagem relaxante. Eu intitulo a minha massagem, o meu trabalho, de massagem terapêutica. Por quê? Eu coloco a massagem relaxante, a quiropraxia, o shiatsu, a reflexologia, a drenagem, o desbloqueio linfático, entendeu? Eu entro com a questão da radiestesia, que eu também sou radiestesista, trabalho com pêndulo, onde a gente vai ver nível de estresse, a gente vai ver algo todo quando que está a questão do teu emocional, do seu material, se o teu problema é com o feminino, com o masculino, se o teu problema é mágoa, perdão, aceitação, entendeu? Então hoje, em termos terapêuticos, a gente, enquanto profissional, evoluiu muito. Eu começo a analisar hoje as massagens que eu fazia 2, 3, 4, 5 anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Entendeu? Porque é mito falar que massagem é tudo igual? Não é tudo igual. Eu falo pra você que se você fazer massagem com 1000 pessoas diferentes, ou se você fazer 1000 massagens com o mesmo profissional, nunca uma vai ser igual à outra. Entendeu? Nunca é. E a partir de quanto tempo eu começo a ver os resultados numa massagem relaxante? Depende da tua necessidade. Tem pessoas que chegam lá e no outro dia já sai ótimo, entendeu? Já sai ótimo, sai assim... Tem pessoas que chegam desalinhada, andando igual um caminhão, lembra aquele fenemezão que andava de lado? Então, eu até brinco com os rapaz, tá parecendo um fenemê, hein? Então, ou seja, e sai normal, andando normal, sem dor. Agora mesmo eu atrasei pro nosso compromisso, que eu tava tirando uma cliente de uma crise de ciatalgia. Ela tava com muita dor no ciático, que tava impossibilitando ela de alguns movimentos. E esse tipo de massagem, ela provoca dor? Não? Porque já tá com problema no nervo ciático, né? Que é dolorido. Por exemplo, você tá com dor, né? Daqui tua mão. Ó, aqui por exemplo, é um ponto que a gente pega para tirar dor de cabeça. Tá? É aqui, ó, bem aqui, ó. Dói, não dói? É um pouquinho. Dá um pouquinho, né? Agora imagina se você tivesse com dor de cabeça ou um torcicolo. Então aqui é um ponto que a gente pega para tirar tanto dor de cabeça quanto torcicolo, até enjoo. Com esse apertão que você deu aí, é claro que você aí a dor de cabeça que vai doer ali, aí não vai doer aqui. Entendeu? Então o truque é esse. Mudou só o lugar da dor. Mas não é questão de mudar o lugar da dor. É a questão que é um ponto, né? Estratégico. É um ponto estratégico. É estudado. Aí, por exemplo, na acupuntura, é o intestino grosso 4, só pra você ter noção. Tá? É um meridiano do intestino grosso. Tá. Você faz massagem, acho que o tempo todo. E você? Você procura um massoterapeuta também? Procuro. Eu tenho... Lá em Rondônia eu tenho a Simone, tenho a Fátima Macedo, tenho a Silvânia, tenho o Edmilson. Todos amigos que socorrem quando a gente precisa. Ali em Juína eu tenho a Daiane Rocha, uma massoterapeuta muito gente boa. E tem a fisioterapeuta Emanuele, lá do Espaço Damiani, lá de Juína. Então o lugar que você vai, você tem. Não, rapaz, tem que ter, porque... E vários outros lugares também, quando você precisa, tem que procurar. Não tem... Qualquer pessoa pode fazer uma massagem relaxante ou tem restrição? Qualquer pessoa pode fazer, sim. As pessoas têm a questão de quem tem trombose não é bom, né? Então, quem tem as restrições, sim. Quem tá com gravidez de risco também não é bom fazer, só com liberação médica. E a trombose e câncer em estágio avançado também não é bom fazer. Porém, tem é contraditório, entendeu? Porque um terapeuta, ele não sabe só fazer massagem, né?
Ele sabe, por exemplo, no meu caso, eu sou mestre em reiki. Então, às vezes, eu aplicar um reiki numa pessoa que está com câncer, por exemplo, ela tem mais benefício. Uma pessoa que está com câncer, numa que está trombose, numa grávida de risco, por exemplo, ela vai ter mais benefício do que se ela fizer só uma massagem. Você está falando de reiki, eu gosto de ter uma dúvida sobre essa questão. Reiki tem alguma relação a ver com religião? Não. Nada a ver. Nada a ver, né? Nada a ver. Não é religião. O reiki, a gente capta a energia do universo, tá? E Jesus, por exemplo, ele curava com o quê? Com milagre. Fazia milagre, mas ele usava o quê? As mãos dele, entendeu? Tanto é que tem um camarada lá que ele pegou terra, né? Cuspiu, fez o barrinho, pôs no olho do cara e falou, vai lá lavar. Entendeu? E tudo ele mesmo sabendo, ele sempre falava, o que você quer que eu faça? Porque se você não quiser que eu faça algo por você, não vai resolver. Eu posso ter o conhecimento, entende? Mas se você não quiser, não tem como eu te ajudar. Mas o reiki, então, ele trabalha usando as mãos também? Usando as mãos. A gente tem mantras, né, que a gente fala e a gente usa a energia da mão. Pessoal, para quem não sabe o que é mantra, é uma repetição. É uma repetição, isso. De uma frase, né? De uma frase, isso. Então, ou seja, os meus mestres... Eu uso muito em mosteiros. Mosteiros, isso. Existem muitas freiras que usam, muitos padres que usam. Por exemplo, os meus mestres de reiki, o que não é padre... O primeiro foi com uma freira, irmã Terezinha, de Tangará. Depois, Padre Nelson, que na época estava em Colniza. Depois, a irmã Zuleide também é uma mestre em reiki minha. E o irmão Geraldo é o meu mestre do meu mestrado. Entendeu? Então, tudo ligado, no caso, com pessoas da Igreja Católica que eu fiz. Então, quando você vai fazer uma avaliação numa pessoa, você já descobre se ela precisa desse tipo de... É uma terapia, esse reiki? Como que... O reiki eu coloco no final. No final. Tu já fez massagem comigo, aquela no final que eu faço, no caso, a imposição de mão, e você sente um calorzinho saindo da minha mão. Eu não toco. Entendeu? Eu tô conectado, eu, né, faço a minha conexão, né, trago energia e aí eu trabalho através dos pontos. Não tem nada a ver com religião, a gente usa a energia do universo, né, qualquer um pode se tornar reikiano e eu falo que é uma terapia maravilhosa. E por exemplo, eu consigo mandar reiki à distância. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Marcos, manda um reiki pra mim que eu não tô legal. Eu faço uma conexão aqui e mando pra você onde você estiver, em questão de minutos. Ó, cara, obrigado aí, ó. Interessante. É interessante. É interessante. Bacana. O que é terapia holística? A terapia holística, ela você vê o ser humano como um todo, né? Então, o terapeuta holístico, ele é uma pessoa que ela é formado em várias áreas. Por exemplo, quando eu fiz meu curso de terapeuta holístico, nesse curso tinha iridologia, que é uma avaliação através da íris dos olhos. Me apaixonei. É muito bom, muito, muito, muito bom. Mas como é que um cego vai ficar olhando pros olhos dos outros, né? Eu tô vendo. Na época eu já tinha a deficiência, né? Então, aí eu fiz, lá tinha massoterapia, tinha quiropraxia, tinha o floral, tinha o fitofloral, tinha fitoterapia, tinha argiloterapia, que é a geoterapia, que é através de argila, né? A hidroterapia, que é através da água, entende? Então, é um todo. E aí você vê o ser humano como um todo. Você não é simplesmente o Zé, fisicamente. Você é alma, você é espírito, você é pai, você é esposo, você é amigo, você é filho. Então eu tenho que ver você como um todo. E se você usa essa expressão ver você. Você acostumou ou você vê de outro, usa um outro termo para falar assim, eu vejo, como que você é totalmente cego? Então, primeiro pelo hábito de a pessoa sempre falar ver, né? E como eu disse que eu não vejo, mas eu enxergo. Eu enxergo o quê? A energia.
Tem pessoas que você, quando ele chega, você olha assim, parece uma energia totalmente escura. Entendeu? Você pode ver, observar, você começa a conversar, ela começa a falar para você. Tem pessoas que já entrou no meu consultório, por exemplo, a pessoa tá sozinha, entra 2, 3. Entendeu? E aí já macumba, pô. Não, mas a pessoa não tá legal, uai. Você sabe o que tá acompanhando ela? Você não sabe. Você tá entendendo? Então daí é onde que você começa a trabalhar, você tá ali conectado com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora, com quem você é devoto ou professa a sua fé. Porque ninguém trabalha sozinho, Zé. Ninguém trabalha sozinho, ninguém vive sozinho. A gente tem o nosso anjo da guarda, nós temos nossos mentores. Entendeu? E para você que não acredita em nada, mas você acredita no Espírito Santo. Então, se você está acompanhado com o Espírito Santo, você está iluminado, né? Então, ou seja, acontece várias situações. Então, tem pessoas... Aí eu falo, escuta aqui, aquela pessoa... Você entrou sozinha? Cadê a pessoa que tá com você? Não, mas entrei sozinha, doutor. Tem pessoa que se assusta, cara. Se assusta. Mas aí você fala, e agora, como é que você tá? Nossa, eu tava mal, entrei aqui péssimo, eu tava em tempo de... Entendeu? E a pessoa fica bem, entende? Legal. Então, assim, eu até, da agora pra frente, eu já tô fazendo, né? Eu tô até aumentando meus horários de atendimento. Eu vou ter que reduzir, tipo assim, ó... Eu já cheguei a atender em um dia 21 pessoas. Bastante. Meu recorde. Eu acho que eu não vou quebrar ele mais nunca. Que isso há 10 anos atrás. Então, hoje eu tô com 47, eu tava com 37. Então, hoje, eu tô observando que uma sessão minha eu não tô conseguindo mais fazer em 1 hora. Tá aumentando. Tá aumentando o tempo. Porque a necessidade que o cliente tem... Porque, veja só, quando você vai para mim, quando eu disse no início... A gente pega pontos de tensão, a gente sabe se o teu problema é emocional, se é material. O material tá ligado ao trabalho, com preocupação em comprar, pagar, fazer, ter, possuir. O emocional, você tá com algum problema de relacionamentos, seja conjugal, com amigos, com família, com filho, parentes, ou perdas de entes queridos, animais, objetos ou plantas. Certo? Até o teu cachorrinho que morreu lá, você fica mal pra caramba. Entende? Se você tem uma planta que gosta, né? Mulherada aí que, não sei se a dona Claudemira curte as rosas de deserto. Ela cuida, as orquídeas. A planta, eu que cuido. Ah, ela planta, você que cuida. Bote, pelo menos você dá trabalho pra ele. Esse dia eu tava achando que eu tava meio doido. Por quê? Eu comecei a molhar as plantas assim e dá a impressão que elas estão felizes. Mas isso é real. E você quer ver se você conversar com ela. É uma terapia. Ó, outro dia eu tinha lá em casa, ali em Juína, eu tenho um lírio da paz. E aí ele ficou feio. Do nada assim, ficou só... Morreu tudo, Claudemira. Eu coloquei água, eu conversei com ele. Eu gosto tanto de você, você é tão bonito. Cara, todo mundo chega aqui e admira sua beleza e você tá desse jeito. Ah, não, eu tô indo viajar, mas quando eu voltar eu quero você bom, hein? E coloquei água e pedi pros vizinhos colocar uma água lá, porque eu moro em kitnet, né? Aí, quando eu voltei, tá ele todo feliz. Aí passei a mão, todas as folhas, coisa mais linda. Olha que bacana. A minha vizinha viu eu conversando, aí ela falou assim, ô Marco, aquele dia eu achei que você tava meio doido, mas esse negócio é verdade, não acreditava não. O pessoal vai te contratar pra você ir no pasto nessa época da seca pra ver se os pastos ficam verdes. Ah, rapaz. Olha, você falar em pasto aí, eu quando eu era moleque, naquela época eu tinha o quê? 15 anos de idade, 14 para 15, isso. Eu trabalhava na farmácia e o meu patrão tinha o avô dele. Rapaz, o avô dele era aquele benzedor que benzia pasto com cobra, sabe? Rapaz, eu era louco pra aprender aquela curiosidade. O velho morreu e não me ensinou, não. Eu não consegui, não. Ainda tem bastante benzedores. Tem, e é engraçado que aquilo é real, né, cara? É real. É real. Como que o ser humano, ele tem uns dons muito bonitos, viu, Zé? É interessante.
Existe Eu admirava ele, cara. Existe um segredo nessas coisas aí que Existe. as pessoas não dá pra duvidar muito. Não. O que é uma quiropraxia? A quiropraxia, ela é o ajuste, o alinhamento postural do ser humano, entendeu? Devido ao jeito que você entra no carro, o jeito que você anda na calçada, volta e meia leva uns trupicão, o jeito que você dorme, o jeito que você levanta, né? Então você vai desalinhando a sua postura. E aí a quiropraxia a gente faz o ajustamento, o alinhamento da coluna vertebral e todas as articulações. Quadril, joelho, tornozelo, braço, mão, entendeu? Cervical, enfim. Eu queria uma hora dessa ver um cego fazendo acupuntura. Você faz? Eu faço, o dia que você quiser. Aplica umas agulhas. Eu tô sem agulha, hoje eu tô sem. Você não erra a agulha, não? Acabou minhas agulhas, eu usei Você ontem. coloca uma mão aqui, antes de ontem. esse aqui é suas costas, aqui tá o osso, toma. Não. Dói aqui lá? Zé, se eu falar... Ele entra aqui tanto, assim. É bem superficial e é uma agulha maciça. A agulha da acupuntura, ela é maciça. Então ela fura. Ela é dura. Ela é maciça, ela não é ocada. Por exemplo, a de injeção, ela é ocada para penetração do líquido, ok? Aham. Então, quando você bate a agulha, ela vai rasgando. Por exemplo, você vai ter uma injeção, né? Bateu a agulha ali, ela vai rasgando. A acupuntura, ela fura. Ela não rasga, ela fura. Só que é superficial. Às vezes tem ponto que eu coloco que a pessoa não sente. Mas quando tira, não fica igual a peneira, não. Cheio de... Não fica. Às vezes a pessoa vai sentir quando eu tiro, que eu pego o álcool e coloco ela. Nossa, ardeu aí. Aí você colocou aí também? Eu falei, tinha uma agulha aqui. Mas eu nem percebi que tinha. Eu senti agora que, com devido ao álcool que a gente coloca quando tira, né? E então, ou seja, a acupuntura ela trabalha todos os nossos corpos. O físico e todos os outros corpos que a gente tem. Tá? O emocional, o espiritual, enfim. São canais de energia. Cada órgão teu tem um canal de energia e é um ligado no outro, né? E a gente, o maior canal é o da bexiga, entende? Então, cada ponto... A gente, se você for ver, nós somos uma peneira, meu irmão. Entendeu? Nós somos todo furadinho. Se for abrir o microscópio... Se for, você tá entendendo? E a acupuntura é verdade que emagrece também? Emagrece, porque tem pontos que a gente controla a ansiedade, né? Que o que mais faz engordar é o quê? Ansiedade. Entendeu? Ó, aqui, por exemplo, ó. Aqui. Que é um ponto que você controla a ansiedade. Entendeu? Mas aí não coloca agulha não, né? Não, aqui coloca agulha. Eu tô falando, por exemplo, mas se você pegar na digitopuntura, que é através do dedo, entendeu? No lugar de eu colocar agulha, eu venho aqui com o dedo e fico fazendo. Entende? Mas então a agulha pode colocar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Na barriga, na bunda. Barriga, na nádega, entendeu? Caramba, ficar igual o porco espinho, então dá pra... Meu recorde de agulha foi 48 agulhas que eu coloquei numa cliente. Na época do curso, né? Que eu tava fazendo estágio e tal. Aí eu tinha um protocolo lá. E graças a Deus, na 48 agulha, ela resolveu o problema dela. Então as agulhas, elas são todas padrão, não é? Tem umas mais grandes, uma maior, outra menor. Não? Eu gosto de trabalhar com a 25 por 25. Entendeu? Que ela é uma agulha... Mas tem uns que gostam de trabalhar com acho que é a Ting, que é pequenininha. Tem outros que gostam de trabalhar com as grandonas. As grandonas eu não gosto muito, não. E a hipnoterapia, o que é? A hipnoterapia é um trabalho através da hipnose, né? Através da hipnose. A hipnose tem a hipnose de regressão, tem a hipnose clínica e tem a hipnose show, que é aquilo que você vê na televisão, por exemplo, é a hipnose show, né? Eu não gosto de trabalhar com hipnose show, que é você hipnotiza uma pessoa, fala que é uma maçã e dá uma cebola para ela comer, entendeu? Você já deve ter visto isso em programas de televisão, talk show, essas coisas. Umas coisas de louco, porque o mais rápido eles fazem, estalar de dedo. Tem pessoas, meu professor mesmo, ele tá conversando com você assim, de repente você já entra em transe. No meu professor de
de hipnose, chama Saturnino Pimenta. O cara é muito bom. E a radiestesia? A radiestesia é trabalho através do pêndulo, mas para você entender como é primitivo, não tem aquelas pessoas que procuram água com um galho de amora ou de goiaba para procurar. E acha mesmo. E acha. Então, são pessoas. E é engraçado, não é todo mundo que consegue aquilo, você sabe, né? Não tem desse aí pra achar dinheiro, não? Ah, tem, vai trabalhar. Você pega aquilo onde que é aqui, tá precisando, então vamos trabalhar. Vamos furar o pulso. Acha água, vamos ter que furar o pulso. Quando você me paga por furar seu pulso, pronto, vai ganhar dinheiro. Então, ou seja... Só que daí a gente trabalha com um pêndulo. Para você que não sabe o que é um pêndulo, ó, um pêndulo é esse aqui, ó. Aí você vai contar tudinho, e balança na cabeça, na frente do outro, ele... Então, eu pergunto e ele me responde, entendeu? Então, dependendo do giro, no meu caso, quando ele... Você acaba hipnotizando a pessoa, não cabe, não? Não, eu não uso ele pra hipnotizar, não. Eu vou mais na fala. Eu levo a pessoa na respiração, coloco ela no transe através da fala. Entendeu? Não uso. Existe técnica de hipnose, que a pessoa fica... Lembra aquele negócio lá de filme, lá, de relógio, que daí o cara fica balançando, né? Imagina um lugar bonito, isso. sereno. Não. É mais prático. É impressionante estar tocando esses assuntos. Isso está tudo relacionado à massoterapia ou não? Cada um... Isso tá ligado com a questão do terapeuta holístico, né? Então, a massa... Por que eu uso o pêndulo? Por exemplo, eu uso o pêndulo para ver o nível do estresse da pessoa. Eu uso o pêndulo para ver se o teu problema, se você está com problema no fígado, se você está com problema de circulação, se você está com problema de estômago, coração. E é tão interessante, cara, eu já mandei vários clientes procurar cardiologista. Um das histórias que eu tenho, atendi um senhor lá em Brasnorte. E eu pedi para ele ir no cardiologista. Ele falou, não vou não. Eu tive problema de coração há 30 anos atrás. O doutor mandou tomar água de coco com... banana com maçã verde, disse que nunca mais vai ter problema. Mas quando foi? Tem 30 anos. Eu falei, não, mas 30 anos atrás, ó a idade shortinha. Aí eu falei pra filha dele, pega teu pai e leva pro cardiologista. Mas, Marcos, como é que eu vou fazer? O pai é teimoso. Eu falei, não sei. Mas ele não pode passar de 30 dias não, tá? Leva ele pro cardiologista. Resumindo a história. Aí ele foi levar a esposa em Tangará pro cardiologista. E infartou na frente do médico, dentro do hospital. Saiu de lá com umas pontes safena. Aí. Entendeu? Então essas técnicas você usa ela quando você sente a necessidade quando tá fazendo a massagem. Eu tô ali, por exemplo, se eu vou atender você, eu pergunto tudo. Você nem sabe o que eu tô perguntando aqui, entendeu? Você faz um diagnóstico. Eu faço um diagnóstico, daí... Pra você fazer, antes de fazer a sua massagem. Antes de fazer a massagem. Isso você faz com todo mundo? Todo mundo. A primeira vez, todo mundo que passa pela primeira vez comigo tem esse atendimento. Porque eu geralmente assim imaginar, né? O massoterapeuta ele vai lá e mete a mão e pronto. Não. Você faz uma consulta. Eu faço uma avaliação, que eu não uso o termo consulta, né? Eu faço uma avaliação, né? Aonde eu vejo a necessidade de aplicar as técnicas. E se o caso é para mim, se for para mim, nós vamos tratar. Se não for, eu peço para ir. Em caso de homens, por exemplo, a próstata, né? Então, o que é de homem que eu mando por urologista não tá de brincadeira. As mulheres eu mando por ginecologista. Hoje psiquiatra, psicólogo, manda arrumar um marido, neuro, manda arrumar um marido também. Sério, não tenho. Por quê? Tá ali carregado, a questão tá virada toda na questão psicossomática, entendeu? É emocional, é material, é estresse, entende? A energia, né? Energia, entende? Isso faz parte. Então tá, beleza. Vamos agradecer então a presença do massoterapeuta Marcos, que aceitou o nosso convite para esclarecer algumas dúvidas que a gente tinha, né? E passando pro pessoal que acompanha o podcast. Um forte abraço, obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. Ô Zé, eu que agradeço você, Claudemíria, agradeço o Thiago Alves, despigmentador, agradeço a Ciomara Macedo, micropigmentadora aqui da nossa região ali da Multistética, Aripuanã, e agradeço a cada cliente, cada amigo aqui do Aripuanã, Conselvan, que agora tá vindo muito cliente de Conselvan também, entendeu? E eu hoje...
a última vez que eu falei com você, você perguntou se eu estava mais em novos lugares. Agora estou em Cotriguaçu também. Então hoje estamos aqui no Mato Grosso, Brasnorte, Juína, Juruena, Cotriguaçu, Colniza e Aripuanã. Então, Tá. eu vou montar uma fábrica de calça, bolso de calça, para guardar o dinheiro que você tá ganhando. Rapaz, faz isso não que você vai ter problema. Valeu, Marcos. Um abraço do Zé Gomes. Obrigado, E até gratidão a próxima, gente. a todos. Valeu. Tchau.